Maravilha. Pessoal, para quem não conhece o Marco Florencio, ele é professor do programa de pós-graduação em Direito Político e Econômico, ele é pós-doutorado em Direito, doutor em Direito, mestre em Direito, pós-graduado em Direito Penal Econômico, especialista em Direito Penal Econômico e Empresarial. Vai falar um pouco para a gente aí, né, Marco, de integridade nos negócios. E aí fica você com a palavra, fica à vontade aí para complementar a sua bio e seguir com sua mentoria aí. Maravilha, obrigado, viu, Celso? Boa noite a todos e a todas. Estou aqui a convite, né, do presidente Janguier para conversar com vocês sobre minha experiência enquanto advogado, enquanto professor, também liderado aí pelo Marcos Alencar, que já deve ter estado aí com vocês, né? Um advogado com uma prática enorme e é meu líder aqui na área jurídica. A minha discussão aqui com vocês, eu vou tentar ser o menos acadêmico possível e o mais prático, tá, pessoal? Eu costumo dizer, eu brinco com o Janguier que eu estou no instituto, né? Mas eu empreendo no meu escritório. E é um empreendimento bem difícil de realizar, eu diria muito mais difícil aí do que o de vocês, porque no meu negócio eu não tenho publicidade, eu não tenho marketing. Então, a gente já sai numa dificuldade enorme de escalar o trabalho, porque você não pode fazer uma propaganda sobre sua atuação. E vocês, assim como todos vocês, eu ainda tenho mais essa dificuldade, né? Empreender, eu digo que nunca é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que eu acredito, do ponto de vista de realização, é muito grande, porque você pega uma ideia, né, coloca ela num projeto e implementa esse projeto, e isso fica, quando você vê os resultados, você de fato consegue visualizar que aquilo ali deu frutos. Na minha área, por exemplo, né, na minha área do direito, a gente tem alguns rankings que tipo, colocam aí como advogado mais admirado pelo mercado, entre colegas, e eu fico muito feliz de participar desses rankings, tanto pelos rankings que os colegas elegem outros colegas como os mais admirados do mercado. Eu faço parte de um ranking que vem os advogados aqui da Latinoamérica, né, que é o The Best Latin Lawyers. Então, eu estou nesse ranking, estou no ranking análise, estou na Chambers, enfim, estou em alguns rankings, o que hoje me dá uma segurança muito grande de perceber, puta, dei certo enquanto advogado, porque não sou mais eu falando de mim, mas os outros falando de mim. E o que eu tenho aqui para dizer é uma visão muito do advogado e de um negócio que tem umas dificuldades enormes. E quando eu falo em integridade dos negócios, e hoje eu sou uma pessoa que gosto de ler bastante, né? Sou professor, no final passo o dia todo lendo, e advogado, a minha vida é uma leitura. Eu não sei se vocês perceberam e tiveram a possibilidade de abrir algum aí desses canais de comunicação, de notícias, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu uma onça que aparentemente era uma onça de ouro, e a Receita Federal aconselhou ele a devolver a onça, eu não sei se era a Arábia Saudita ou Emirados Árabes, mas devolver aquele presente, o que já hoje a onça pegou o retorno para o lugar de onde saiu, tendo em vista aí a dificuldade e a imagem do bom governo. Hoje, pessoal, eu digo hoje, mas desde 2014, há uma dificuldade muito grande de empreender, né? Eu li aí algumas matérias para conversar com vocês, principalmente do problema dos empreendimentos, ou seja, o dos acertos, eu acho que todo mundo aqui já falou de acertos e desacertos, mas o advogado, né, ele trabalha com problemas. Eu defini aí o que é que o direito visa, né? O direito visa resolver problemas. Tentei simplificar essa pergunta para responder ao meu filho de 7 anos o que é que o advogado faz. Ele disse assim, papai, o que é que o advogado faz? Aí eu disse, caraca, como é que eu vou explicar para ele
inclusive que sou advogado criminal, né? Então trabalho com crimes corporativos. Eu disse, pô, o que é que o advogado, o que é que eu faço, né? Eu disse, ó, filho, o papai trabalha resolvendo o problema de outras pessoas. As outras pessoas têm problemas e o papai vai ali e tenta resolver o problema dessas pessoas. E a vida hoje, pessoal, a vida inteira, né? Toda a vida, eu brinco que nem a vida do gari tá fácil hoje. Eu pego o exemplo do gari, porque antigamente o gari era um cara que gritava quando coletava o lixo, ele coletava o lixo durante o dia e era uma gritaria desgraçada. Eu disse, putz, e às vezes eu via o cara jogando lixo ali no baú do caminhão e comendo um sanduíche. E eu dizendo, meu Deus, como é que o cara consegue comer, não é, um sanduíche naquela situação? E hoje o cara já não pode comer mais o sanduíche dele, ele tem que recolher o lixo de madrugada, ele tem que selecionar o que é lixo reciclável do não reciclável, ele tem que fazer aquele trabalho em silêncio, porque tem crime de poluição sonora e a empresa pode sofrer ali se tiver num barulho acima do que é possível, a empresa vai ter responsabilidade, ele vai ter responsabilidade, e tudo isso escala uma ótica, né, de problemas muito grandes. Então, hoje, para todo mundo, em todo negócio, vocês vão ter que ter problemas, todos. A minha discussão aqui não é apenas como se evitar problemas, óbvio que a gente vai falar sobre isso também, mas principalmente como lidar com os problemas. Eu chamo isso de prova positiva, né? Às vezes a gente faz muitas coisas, é bem intencionado, mas não tem nada de forma documentada. E aí a gente precisa ter aí uns mindsets, né? A gente precisa ter umas hashtags para toda vez que escalar um negócio, a gente escalar, não é, de forma organizada. Por exemplo, eu peguei aqui o restante da conversa da Cristiane e ela estava falando de franquia, e aí o fundo para investir na franquia tem que ter uma quantidade maior de franquias, e a quantidade maior de franquia, aí vem o problema. Se eu pego o problema num CNPJ, como eu faço para que o outro CNPJ não seja afetado também diante da franquia? Qual o problema da imagem que a empresa tem hoje, principalmente com relação ao fundo? A gente tem palavras que, assim, o cara passa por um due diligence. Eu quero investir na tua franquia. Beleza, então vamos ver quem são os sócios, vamos ver quem são as pessoas. E hoje eu te digo, porque hoje meu dia a dia, né? Meu dia a dia é trabalhar com crimes corporativos e todo mundo passa por um problema. E, infelizmente, né, alguns passam por problemas criminais. Então, eu advogo para uma pessoa que é de fundo de investimento, na área de fundos, e essa pessoa, que é gestora de fundos, ele teve um problema criminal e hoje ele precisa se justificar no fundo dele porque esse problema existe e porque, de fato, ele omitiu esse problema quando foi contratado por esse novo fundo. E aí meu trabalho, que além de defender em processos, eu tenho que ficar escrevendo relatórios e escrevendo ali memorandos para que o fundo, de fato, se convença que aquilo é o início do processo, não necessariamente aquela pessoa está envolvida naquilo, mas que tudo se trata de uma questão de imagem. E de onde surge, né, essa dinâmica de integridade nos negócios? A primeira dica que eu vou dizer para vocês é: pensem como se vocês fossem um banco. Essa é a dica. Toda vez que você for olhar para a sua empresa, você diz assim: o que é que o banco ele é obrigado? Por que eu estou falando de um banco? Porque dentro do sistema de integridade, o primeiro que teve que prestar contas foi o banco. Então veja que o banco tem o sistema bancário mundial, não é o sistema bancário brasileiro. O sistema bancário mundial passou no final da década de 80, ali, início da década de 90, por uma questão de fiscalização de lavagem de dinheiro muito grande, e a partir daí se estruturou, não é, um sistema mesmo, um sistema mundial de combate à lavagem de dinheiro, que a gente chama de follow the money, né? A rota do dinheiro, o caminho do dinheiro, essa rota que é uma rota de integridade, não é? De você ter tudo auditado, tudo passível ali de uma contabilidade, e aí banco trabalha com imagem, banco trabalha com crédito, com score, banco trabalha com absolutamente tudo o que vocês trabalham. Né? Vocês sabem, por exemplo, quero pegar crédito no mercado. Quem é que concede crédito no mercado? Banco. Né?
A gente diz que uma companhia ela abre capital porque ela ficou muito caro, o dinheiro ficou muito caro na rua, né? Abrir capital é basicamente isso. Você ser listado em bolsa, você tem uma facilidade maior de captação de recurso num valor menor. Veja o caso Ultra, por exemplo, né? A Ultra é uma companhia que está querendo fechar o capital. Por que ela está querendo fechar o capital? Porque já se capitalizou demais, e aí ela não precisa mais tomar dinheiro no mercado e ela quer distribuir dividendos só entre elas e não com terceiros. Então, quando você abre capital, você permite com que terceiros comecem a lucrar junto com você, e você, obviamente, só vai querer lucrar com terceiros se você precisar de um volume de dinheiro maior, que senão, né, aquela lógica, você vai querer ganhar muito mais dinheiro dentro de um negócio e não repartir com muito mais pessoas. Então, essa é uma lógica que a gente tem. Então, a lógica da B3, a lógica do sistema bancário, a lógica de crédito, é uma lógica de você se basear a partir de score, a partir de, que é isso, provas positivas, boas práticas, você ter um sistema que a gente diz de integridade implementado. Não necessariamente, e aí eu vou falar para A, para B, para C, não necessariamente eu preciso ter um programa de compliance, não necessariamente eu preciso investir nisso aí, porque eu não quero gerar custo. O que eu quero gerar são provas positivas e, como eu disse, às vezes nós temos as boas práticas, mas essas boas práticas elas não estão de nenhuma forma documentadas. E essas boas práticas precisam estar estruturadas minimamente em dossiês. Então, toda vez a gente pensa num banco. Essa é a primeira coisa. Pô, o banco faria isso? Não. Se o banco não faria isso, eu tenho que pensar por que eu estou fazendo. Porque se eu estou fazendo, isso pode gerar um problema lá na frente. Então, a primeira dicotomia que eu vou querer discutir aqui com vocês é a questão da corrupção, tá? E a corrupção não do ponto de vista jurídico, mas a corrupção de um ponto de vista social. A corrupção como um desvio em que a pessoa quer, de fato, no nosso caso, basicamente o que vai mover é uma dicotomia poder e dinheiro, não é? E que a gente vai fazer com que nós nos desvirtuemos do que as regras sociais e jurídicas estabelecem como corretos. Então, eu vou estipular para vocês, por exemplo, a seguinte definição, né? Que a corrupção é um desvio. Então, eu vou não colocar que corrupção é colocar dinheiro, nada disso. Corrupção é um desvio de conduta. Então, eu tenho ali um norte e eu me desvio desse norte. Então, eu sou corrompido por aquele ideal. Então, isso gera, pessoal, vários problemas do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico. Eu não estou falando nem problemas ruins, eu estou falando de problemas, tá? Não são problemas bons nem ruins, eu não vou querer taxar esses problemas. Eu vou pegar 3 exemplos de países desenvolvidos e vou mostrar que essas empresas desses países desenvolvidos praticaram corrupção. Caso Alstom do metrô aqui em São Paulo. A Alstom é uma empresa canadense. O Canadá é um país desenvolvido ou não desenvolvido? Desenvolvido. Caso Volkswagen é de uma empresa alemã. Alemanha é um país desenvolvido ou subdesenvolvido? Desenvolvido. Caso Siemens, né, a Siemens, é uma outra empresa alemã. O país é desenvolvido ou subdesenvolvido? Desenvolvido. São 3 grandes casos de corrupção no mundo. Inclusive, o caso Siemens e Volkswagen eram os maiores do mundo até ter a Operação Lava Jato e o caso Petrobras. Petrobras conseguiu bater esses 2. Mas veja, são 2 casos da Alemanha para um caso brasileiro. Perceba que a gente está ali disputando, não é, a ponta com um país desenvolvido, no caso corrupção. Mas sempre a dinâmica do ser humano dentro do sistema capitalista. Ele vai querer aproveitar aquela oportunidade e ele vai querer aproveitar economicamente aquela oportunidade. E isso pode fazer com que se gere
a corrupção. Então, eu diria, parece uma visão socialista, mas eu não quero que vocês vejam desse jeito, né? Mas me parece que a corrupção ela é inerente ao sistema capitalista, porque ela faz ela vai pela dinâmica, não é? Topa tudo por dinheiro. Não tem aquele programa, né? Topa tudo por dinheiro do Silvio Santos, não tinha esse programa? Você topa tudo por dinheiro, ou aquela expressão, o cara quer dar um verniz na expressão e diz assim, show me the money, né? Mostre-me o dinheiro, que aí a gente vê como é que faz. Mas é uma questão inerente. Então, por isso que eu não quero rotular isso como bom ou ruim. Eu estou dizendo o seguinte, olha, a lógica é isso não é o ideal. O norte é isso não é o ideal. Em algum momento o ser humano ele pode se desviar dessa política, que é o que nós chamamos de política de integridade. E o primeiro que teve que se adequar a essa realidade foi o sistema bancário. Porque, veja, o sistema bancário ele queria dinheiro, então ele pegava dinheiro de traficante, pegava dinheiro de corrupto, pegava dinheiro de todo mundo, porque é a lógica. Topo tudo por dinheiro. Até que os estados disseram, não, isso não é bem assim. Você é responsável pelo tráfico de drogas, você é responsável pelo tráfico de armas, você é responsável pela corrupção, se você não conseguir criar boas práticas para mostrar que você tenta combater isso com relação, em conjunto com o Estado. Então, o primeiro que teve que se enquadrar nessa dinâmica foi o sistema bancário. Por isso que eu estou dizendo, já olha como sistema bancário, porque dentro do sistema bancário, ele é quem tem as melhores práticas. Ele é que saiu na frente de absolutamente tudo. Hoje está muito na moda, e a gente vai falar um pouco disso, de ESG, por exemplo, né? Environment, Social and Governance. Pronto, quem foi o primeiro a se enquadrar em ESG? Banco. O banco foi o primeiro a se enquadrar em ESG. Então, tudo que a gente fala, né, o olhar é o olhar do sistema bancário. Não tem, quando você olha para banco, ter chance de errar, porque pode ser que o banco erre, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o sistema que ele está envolvido é um sistema de hipervigilância. Então, quando eu falo de corrupção, a primeira coisa é analisar a corrupção pública. Aí, qual é o risco da minha atividade? É se de alguma forma eu atuo na área pública, né, eu presto serviços para prefeituras, estados ou a União, se eu licito, né, e tenho contratos com a administração pública, porque você vai ter que ter um estágio aí de supervisão muito mais elevado do que outras pessoas que só agem na esfera dos particulares. Por quê? Porque aí você vai ter dentro desse contrato o Ministério Público fiscalizando o teu contrato, o Tribunal de Contas fiscalizando o teu contrato e a possibilidade de você ser aí processado por ações civis, ações de improbidade administrativa ou eventualmente ações criminais. Então esse teu radar ele tem que ser um radar aí, essa teu nível de governança, ele tem que ser bem elevado para que você não incorra em problemas. E a gente tem basicamente aqui 3 esferas da corrupção no setor, bem genérico, né, dentro do setor público, que é a corrupção ativa, né, o agente que fornece o dinheiro, a corrupção passiva, que aí é a pessoa que tem o cargo público que recebe o dinheiro, ou a corrupção de agentes públicos estrangeiros, se você vai corromper um agente de um outro país. Aqui não necessariamente o tomador de serviço, né, o fornecedor de serviços é que é uma pessoa exposta. Se a tua atividade for regulada também, isso pode ter determinados problemas. Pessoal na área da saúde, que é altamente regulado, educação, que também é regulado. Basicamente, hoje tudo é regulado, né? Farmácia é altamente regulado também, não é? Indústria de farmacêutica é altamente regulada. Então, via de regra, até para conversar com os agentes públicos, essas pessoas destacam uma pessoa que é o chamado relações governamentais ou relações institucionais, para que seja uma pessoa isolada, que tem um código de ética própria para ter contato ali com os agentes públicos. Eu trabalho, por exemplo, para uma empresa que faz produtos de blindagem.
além dela ser altamente regulada, ainda ela é regulada pelas Forças Armadas. Então, é uma indústria de vidros blindados e blindagem opaca de veículos automotores. E todas as autorizações que ele tem para funcionamento, né, todas as autorizações de funcionamento e de produção, porque cada vidro tem uma autorização própria. Quem fornece essas autorizações são as Forças Armadas, particularmente o Exército Brasileiro. Então, veja, você é sempre regulado. Agora, quem é minimamente regulado vai ser regulado, né, pela Receita, porque você ganha renda e tem que pagar tributo, não é? E você é regulado se você tiver um espaço físico aí pelo Corpo de Bombeiros para ter os alvarás, pela secretaria, enfim, você vai ter que ser minimamente regulado, porque a gente vive num estado e dentro desse estado você tem uma série de regras que precisam ser cumpridas. Eu vejo muito as empresas começando a funcionar sem alvarás. Isso é uma prática brasileira, né? A empresa começa e diz assim, pô, se sair esses alvarás todos, eu já fecho a minha operação. Eu não tenho nem como abrir a minha operação se eu for esperar todos esses alvarás. E óbvio, né, a gente depende de fiscalização para ter esses alvarás. Mas imagine ali o dono da Boate Kiss, que funcionou sem os alvarás e depois teve que se justificar daquele incêndio que teve ali, que não necessariamente foi ele quem provou, né, quem provocou. Tem tantos outros casos em que você termina se responsabilizando, né, uma rede de restaurantes, enfim, qualquer pessoa. Para ter a sua fiscalização, só precisa gerar o primeiro problema. Gerou o primeiro problema, você já é passível de documentação. Mas pode ser, por exemplo, né, que você tenha, por hipótese, uma rede de restaurante, não tenha o alvará, mas você tem ali um sistema de controle de alimentos muito bom, você tem um sistema de distanciamento de mesas, a colocação de álcool gel, um sistema de vigilância. Você, por exemplo, consome produtos orgânicos ou daquela região para desenvolver a região que você está alocado. Como eu disse, é uma questão de boas práticas que às vezes o próprio empresário não toma dimensão do que aquilo ali pode significar no processo e que se ele tivesse aquilo tudo documentado, aquilo facilitaria bastante a vida dele. Então, o que é que eu separei aqui para vocês? Né? A questão da integridade dos negócios dentro da corrupção, a primeira de agentes públicos e a segunda da corrupção privada. Qual é o problema da corrupção privada? Não é você colocar um intermediador no meio da negociação e esse intermediador não seja um intermediador formal. Qual é o intermediador formal, por exemplo? Um corretor de imóveis. Pressupõe-se que um corretor de imóveis entre o vendedor e o comprador receba uma comissão pela prática do negócio. Agora, o que não pode, por exemplo, eu enquanto advogado, eu tenho como tomador dos meus serviços muitas empresas, em muitos casos são companhias grandes, e essas companhias, pela própria estrutura que elas têm, ela tem uma diretoria jurídica. O que eu não poderia era pagar parte dos meus honorários ou algum vencimento para o diretor jurídico para que ele mandasse aquele contrato para mim. Por quê? Porque isso não tem previsão legal. O diretor jurídico ele recebe de onde ele é funcionário e eu recebo dessa empresa que emprega esse diretor jurídico. Agora, se o diretor jurídico não tem um contrato comigo para fechar esse segundo contrato, né? Ou melhor, é o primeiro contrato, que é o que gera a prestação de trabalho de mim para com a empresa que ele é empregado. Se eu não tenho um contrato com ele, como é que esse valor pode sair da empresa? Perceba que isso gera um ônus para a empresa. E isso está gerando, principalmente no sistema financeiro, uma política do que se chama de corrupção privada. Nos Estados Unidos isso já é crime. Nas multinacionais, quando você adere ali os programas de compliance, você já adere que não pode fornecer nenhum presente, que é a história da onça, é a história da onça. A onça chega, pinta a onça dourada e chega para o Haddad, e o Haddad diz assim, rapaz, eu posso ficar com essa onça
são as joias que chegaram para o Bolsonaro. Será que essas joias, eu posso ficar com essas joias? Né? O mundo está mudando. E essas pessoas precisaram mudar com o mundo. Eu fico até preocupado. Eu disse, pô, todo mundo pegou essas joias. Por que o Bolsonaro está com problema? Todo mundo pegou a onça. Por que o Haddad agora está com problema? Essa onça, se foi enviada para o Brasil, é porque ela é enviada como praxe para o mundo inteiro. Você concorda? Ninguém vai enviar só uma onça para o Brasil. O ministro lá de Relações Econômicas que for para a África, num país como Angola, por exemplo, ele vai mandar uma onça também ali para Angola. Se ele for para a China, ele vai mandar para a China também. Então, se ele tem esse costume de mandar o presente, é porque tem costume de pessoas receberem o presente. Ninguém vai mandar uma coisa que não se tem o costume de se receber. E veja que há uma mudança dessas práticas, e essas práticas estão envolvidas no que a gente chama de governança. Então, dentro da governança da sua empresa, quais são os bullet points, né? Quais são os tickets que a gente vai ter que colocar aqui? E isso não precisa ter uma documentação. Óbvio, quem quiser estruturar um programa de compliance, pode estruturar um programa de compliance, mas são programas onerosos, né? São programas caros e que não necessariamente trazem retorno imediato para a sua companhia. Então, salvo necessidades maiores, eu particularmente não recomendo ninguém instituir um programa de compliance. Eu não sou daqueles que dizem assim, olha, é melhor você ter um compliance de prateleira do que você não ter um programa de compliance. O que é um compliance de prateleira? É um compliance pro forma. Você não sabe nem o que está escrito ali. Alguém vai implementar aquele programa dentro da tua empresa e você vai aderir, mas não necessariamente você segue nada do que tem ali, porque sequer você sabe o que significa aquele programa. Você só tem para dizer para os outros que tem. Eu prefiro que a pessoa não tenha isso, porque isso pega mal, fica feio na fita. O que é melhor? O que é melhor é você ter as suas boas práticas documentadas. Qual é a primeira, então, estrutura de um programa de compliance que não necessariamente, como eu disse, vocês precisam ter um programa. Vocês precisam olhar para o fenômeno. É a questão da regulação. O compliance, então, ele tem uma dinâmica do que nós chamamos de autorregulação regulada. Essas políticas de integridade visam a cumprir a autorregulação regulada. O que é a autorregulação regulada? Primeiro, toda empresa ela cumpre regras. Toda. Não, a minha não cumpre. Olha, então vai dar problema. Por exemplo, se você não paga tributo. Você não paga tributo, ou você é igreja, ou eu não sei o que é que você é para não pagar tributo. Não sei o que é que você é. Isso vai dar problemas. E aí eu não recomendo ter problemas com a Receita Federal. Dois problemas que é bom a gente evitar. Né? Um é com a Receita lato sensu e outro é com ações trabalhistas. Porque esses negócios viram uma bola de neve do tamanho de um mundo. O Marcos Alencar que eu diga aí que a vida dele é resolver problemas trabalhistas de empresas, porque vira uma bola de neve, uma causa perdida vira um precedente para que outro funcionário entre contra a empresa, e aí vira aquele advogado especialista contra a tua empresa, e aí tu vira um inferno a tua vida. O que você puder fazer para evitar esses precedentes, né, essas causas que vão gerar outras causas dentro da tua empresa, é melhor, né? Então, o primeiro ponto é essa questão da autorregulação regulada. É você observar as regras e você pode implementar regras próprias. Você pode implementar regra de vestuário, você pode implementar regras inclusivas na tua empresa. Por exemplo, eu quero ter um regime de cotas. Você pode criar regras que, ao meu ver, são regras importantes. Ninguém te obriga a ter. Mas eu acho legal, tá? E eu acho legal, pessoal, é porque eu estudo, tá? Quando eu digo assim, eu acho legal, não é porque eu acho legal da minha cabeça, não. Né? Eu não sou um cara que vou chegar aqui e dizer coisas do que eu acho. Né? São coisas que eu tenho uma formação a partir do que eu já li. A primeira coisa, uma empresa, para se posicionar hoje no mercado, ela tem que pensar em gênero e raça. Não tem como não pensar nisso. Empresa que não tem mulher, ela vai ter problema em prestar serviços. Eu, particularmente, olha, estou de novo, advogado, que é o cara do fim da cadeia aí. Vocês estão tudo na minha frente, né? Porque quando dá errado para vocês, é que vocês vêm tomar meu serviço. É isso.
Então, pressupõe-se que advogado é o último a ser chamado. Ninguém aqui, para estruturar uma coisa, vai ouvir advogado. Ninguém vai ouvir advogado, só vai ouvir advogado quando dá errado. Eu acho que por isso que o Janguier me colocou aqui. Diz, pô, fala lá para os caras para evitar dar alguma coisa errada para eles. Passa um pouco da tua experiência para que eles ouçam aí esse discurso, porque, pô, a advocacia criminal é um negócio muito sério. Às vezes o cara se vê ali intimado pela polícia e ele não está acostumado aí na delegacia de polícia. Ele não está acostumado a ter problemas criminais. Mas a primeira coisa que eu digo para vocês é, por exemplo, eu já sou perguntado por empresas que eu forneço serviços se no meu escritório tem mulher decidindo. Não é mulher no escritório, é mulher decidindo, na administração do escritório. Então eu digo, caraca, ainda bem que eu sou sensível ao tema, porque se eu não fosse, daqui a 5 anos eu estou excluído do mercado. Essa empresa não vai tomar mais o meu serviço. Cristiane, pode falar. Não, já deixei a mãozinha levantada, quando você terminar, é a hora das perguntas. Aqui é bate-papo, tá? Não é... Nossa, então, esse papo seu é super importante, ainda mais para o nosso grupo aqui de empresários. Eu queria trabalhar 2 esferas com você, tá? Uma primeira esfera, que eu acho que é muito importante para nós, e foi um ponto de dor no meu negócio, por ser muito íntegra. Um negócio muito íntegro, e quando você vai crescendo, você vai querendo ter pessoas mais experientes. E, normalmente, às vezes, dependendo do nível do grupo de empresários aos quais a gente participa, tipo uma mentoria como essa, né? Eu estou aqui 3 anos no Êxito já. 3 anos. E, graças a Deus, eu adoro, gosto muito, sou fã do professor Janguier. Então, assim, é um modelo de exemplo e respeito. Mas, dentro do nosso grupo de empresários, e já vi vários, tá? Nós temos 2 tipos de perfis. O empresário que quer crescer, quer aprender, quer beber dessa água, igual do senhor aqui, doutor Marco Aurélio. Para a gente poder, por favor, e você, para a gente aprender a criar casco para os patamares maiores. Maior patamar, maiores as guerras, os maiores os gigantes. E aí, ponto importante, por exemplo, que eu sou especialista em gestão de pessoas, em liderança, em desenvolvimento, mas eu sou fraca no tributário, sem nada do tributário. Eu tenho que confiar na empresa que eu contrato para o tributário ficar legal, concorda? Então, assim, o que eu vejo, e estou vendo isso cada vez mais frequentes em grupos de empresários, porque a guarda está baixa, não dá para você desconfiar de todo mundo, um ambiente onde as pessoas querem evolução. Então, assim, tributário de empresa. Um ponto de dor aqui de um ponto do meu negócio foi que eu sempre paguei, nunca na vida, tenho 45 anos de vida, 11 de empresa, nenhum dia, nenhum mês, eu deixei de pagar um imposto. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E, recentemente, eu fiz uma mudança para uma contabilidade, onde o cara prometeu que meu tributário estava errado, queria melhorar o tributário. Como eu não entendo nada disso, nossa, que tinha compensação, ttt. Famoso milagreiro. Não sei se o senhor deve conhecer vários, que o senhor é criminal. Milagreiro. Aí o milagreiro entrou na operação tributária, começou a mexer no meu tributo, só que eu sou mineira e sou desconfiada. É maravilhoso isso. E como eu pago todo mês, eu cobrava, cadê meu imposto? Cadê meu imposto, pelo menos de uma empresa? Eu tenho 5, de uma empresa. Cadê? Ah, tá tudo certo, tá compensando, ttt. Veio um primeiro boleto para eu pagar para ele 11 mil. Eu falei, o que é isso? É o imposto, foi compensado, você não tem que pagar nada de imposto. Eu falei, cadê o formulário do governo? Porque eu só pago para o governo. Não, está compensado, ttt. E no segundo mês veio de novo, só que aí eu peguei um advogado tributarista para pesquisar. E adivinha? Merda! Merda! Só que foram 4 meses, tá? Eu descobri rápido. Aí tem 2 meses que eu estou tentando resolver esse problema. Mas uma merda. Coisa que eu nunca tive isso na vida. Então, ou seja, e assim, é sempre no nosso meio, né? Porque você está com a baixa guarda, você confia que a pessoa ali é top, maravilhosa. Como que a gente pode, por exemplo, hoje eu nem sabia que eu nunca poderia ter deixado um certificado digital meu, pessoa física, nem jurídica, na mão de ninguém. Eu descobri que o advogado tributarista, aí que você falou que você tem razão, que a gente só vai na dor, né? Que ele falou comigo, nunca você faz isso na vida.
o cara entra lá na Receita, pega uma procuração que você dá na Receita, e tudo que ele mexe entrando com o certificado da empresa dele, para validar lá o que foi feito. Não sabia. Então, ou seja, você aqui nos ensinando na parte da integridade, da governança, que eu estou achando fantástico. Eu aprendi, doeu, está doendo. Graças a Deus, meu advogado também é um dos melhores. Está resolvendo. Mas eu aprendi, ó, tomando, na dor. Como que a gente pode fazer, assim, quando você fala dos contratos, para evitar esse tipo de coisa, tá? Eu acho que é um aprendizado. Hoje, meu certificado digital não fica na mão de ninguém. E o outro ponto, agora é um ponto muito positivo, assim. Esse é negativo, mas que a gente vive isso no negócio. E o outro ponto positivo é desse alinhamento aí de montar uma governança corporativa. Quando que deve ser feito isso? Em empresas pequenas, médias e grande porte, quando que é o time certo para que a gente faça isso? Então, é um ponto de dor, que eu acho que, quando você criminaliza, e meu advogado falou que isso acontece demais, está cheio de milagreiro no mundo, e eu acho que, eu não sei nada tributário, então eu confiei. Mas como que eu posso evitar esse tipo de coisa? E o outro ponto, a governança, que eu achei muito legal, acho necessário. Qual que é o melhor time para isso? Cristiane, eu vou te dizer com uma resposta assim muito dentro do Instituto mesmo. Assim, eu estou no Instituto porque eu acredito e admiro muito o Janguier também. E quando o Janguier, me fala assim, pô, tomei na cabeça nisso, tomei na cabeça naquilo, eu digo assim, ó, se o Janguier, que para mim é uma pessoa superdotada, né, o Janguier, eu digo para ele que ele seria bom no que ele quisesse fazer. Por exemplo, eu acho que eu só seria bom no direito. Não teria outra área para ser bom. Né? Eu acordo e durmo, o que eu poderia fazer na minha vida? Eu disse, cara, só daria para ser advogado mesmo, porque a minha forma de pensar é essa. Janguier não, Janguier ele foi advogado, é advogado de novo, já foi juiz, já foi procurador do Ministério do Trabalho, já foi professor da Universidade Federal, é doutor em Direito, aí largou tudo, foi empreender em faculdade, aí deixa a faculdade também, vai empreender em outras coisas. Assim, ó, a pessoa que ele diz que é um empreendedor serial, né? Ele vai ali empreendendo no que dá, eu acho que não sei nem se ele sabe quantas empresas tem. Você falou que tem 5, eu tenho 2. Se perguntar para ele, quantas empresas você tem? Tem que Mais de perguntar para 78. Ele tem mais de 78, que eu não sei nem mais quantas empresas ele tem. Mas é uma pessoa que ainda recentemente diz, pô, levei na cabeça nisso, levei na cabeça naquilo. Então, no final das contas, é uma pessoa super bem assessorada, com uma governança de alto nível, né? O Janguier tem uma governança de alto nível, tem advogados contratados dos melhores escritórios, né? E mesmo assim, querendo ou não, aqui ou acolá, obviamente, reduz muito a chance de se prejudicar, mas há a possibilidade. Então, o que eu quero dizer? Tem um problema, a gente vai sempre ter. Então, a gente tem que ter a tranquilidade, que é muito difícil, eu resolvo o problema dos outros, mas, por exemplo, quando são meus, eu já fico chateado. Eu contrato advogados, eu nem quero advogar. Tem gente que diz assim, Marco, não, fica tranquilo, eu te faço a petição para você protocolar. Cara, você não entendeu. Eu quero contratar, porque 2, eu quero reclamar também do trabalho. Eu quero ser o advogado, eu quero ser o cliente chato. Eu quero dizer, isso aqui tá ruim, isso aqui pode melhorar. Eu quero isso. Eu quero ser cliente, eu não quero ser eu não quero favor. Então, isso é um ponto. E respondendo a tua pergunta, que eu acho que é assim, primeiro, é o conforto de que vai dar errado. Isso é fato. Espero que nunca dê o criminal. Porque pode não dar o criminal, entendeu? O criminal pode nunca acontecer na vida de uma pessoa. Agora, quanto mais exposto você estiver, mais exposto você vai estar nas esferas de controle, inclusive a criminal. A gente vê ministros de Estado, a gente vê donos de grandes companhias, a gente vê dono de banco que foi preso. Né? Não é de banco pequeno, é de banco grande. Né? E aí tiveram problemas, e os bancos estão aí, estão à frente dos bancos novamente, depois que as questões foram solucionadas. A gente vê, por exemplo, aí grandes empresários que foram presos também. Grandes empresários de maior empresa de proteína animal do mundo. Entendeu?
Foram pessoas que passaram aí por prisão e a companhia continua a maior companhia de proteína animal. Novamente, não estou dizendo se está certo, não é essa a discussão. A discussão é que isso termina acontecendo, a pessoa cresce demais, os problemas crescem demais. E é isso que eu quero dizer. A gente vive hoje no que a gente chama de sociedade complexa. Por que a sociedade é complexa? Porque as relações humanas são complexas. As relações humanas estão cada vez mais imbricadas, cada vez mais difíceis da gente ter uma dimensão de como elas acontecem, tá? Então, a companhia ela merece uma governança maior a partir do momento que ela fica mais complexa. Então, ela aumenta o número de funcionários, de colaboradores, ela aumenta o volume de tráfego de dinheiro, e isso gera você dizer assim, opa, peraí, antes quando a minha companhia faturava 5 milhões, eu tenho um nível de problema que eu consigo solucionar. Como ela está faturando 40, eu não posso ter um nível de governança que eu tinha com 5, porque um problema de 40 vai me aniquilar no mercado. Então, eu preciso ter, por exemplo, você estava falando da arrecadação tributária. Imagina se você tivesse pelo tributo de 11 mil, então você vê aí, pô, é uma companhia que vai não ter uma fatura... Não é o tributo de 11 mil que eu pagava para ele. Para ele? Não pagava nem de imposto. tributo. Não, ele falou que estava compensado. Mentira. Tudo lá em débito na Receita. Eu tive que... O advogado entrou para pagar tudo. Imagina que se você tivesse milagreiro. Imagina se você tivesse aberto o faturamento de 40 milhões de tributo por mês. Nossa, 30 milhões. Então é isso que eu fico dizendo. Olha, uma coisa é faturar 5 mil. A outra coisa é faturar 10 mil. Porque você diz assim, não, mas 5 mil pode destruir a vida de uma empresa. Pode, mas veja esse programa do governo. Resolve a vida do cara que está ali, ó, com o débito pequeno. Então vai ter uma escala que você vai conseguir resolver. Outra está fora desse corte. Então, o que é que vai gerar esse investimento maior? Vai gerar no nível de governança, eu estou te dizendo. Não é? De contratar uma assessoria externa para montar a tua... Porque também, eu acredito muito que santo de casa faz milagre, diferente do ditado popular. Porque ninguém para conhecer o teu negócio do que você mesmo. Mas é sempre bom ter um olhar externo. Porque o olhar externo é um olhar despretensioso. É o cara que está ali vivendo o teu dia a dia. Ele vai dizer o que está certo e o que está errado, como você estrutura. E eu estou falando de companhias que estruturam mesmo empresas, né? Não mentoria. São coisas diferentes. Mentoria é uma visão aí de coaching, né? Uma visão para impulsionar o teu negócio. Não, eu quero dizer o seguinte, o que é que eu preciso aqui do negócio? Já faz sentido eu ter um diretor financeiro? Já faz sentido eu ter um diretor comercial? Já faz sentido eu montar uma área comercial? Porque às vezes a gente monta a área comercial com os amigos, vai colocando amigo, parente aqui que está desempregado, tudo bem. E aí vai dizer, perde dinheiro? Perde. Um parente pega dinheiro ali, outro pega ali. Eu sempre digo o seguinte, olha, o que a gente olha no departamento da empresa é prevenção de perdas. Nunca é aniquilar as perdas. Você sempre vai ter perda. Então, se na relação custo-benefício o teu negócio ainda está sendo rentável, tá ok, entendeu? Porque se você, para prevenir a perda, você vai gastar mais, não tem sentido você instituir o departamento, entendeu? Isso está dentro da área de perda mesmo. Ó. Todo negócio ele vai gerar uma perda. Então, pensa nisso. Para que eu estruture uma maior governança, eu tenho que ter um maior nível de risco. Caso contrário, fica do jeito que está. Não adianta fazer a melhor companhia para uma realidade que é desnecessária. O Marco Aurélio também? É Pedro falando. Valeu, Pedro. Uma perguntinha aqui do dia a dia também. Na verdade, são duas perguntas, se der tempo. Uma primeira do dia a dia, começando com o meu jurídico lá, sobre o banco de horas. Ele falou que o sindicato determina, mas que há uma polêmica quanto ao banco de horas, porque na lei geral tem pessoas que validam o banco de horas e às vezes o sindicato não valida o banco de horas para poder compensar. E aí fica essa polêmica. Se é do dia a dia, eu não cheguei a conclusão nenhuma. E a segunda pergunta é o que você está achando da terceirização da mão de obra de trabalho, do Temer para cá? Como é que tem sido a tua visão do dia a dia? Porque eu também já ouvi comentários de que, mesmo eu tendo PJs dentro da minha empresa contratado para prestação de serviço, isso não protege em nada
com relação a processos trabalhistas que podem ser tomados como CLT. Então, são duas perguntas do meu dia a dia que eu vejo que são complexas também, na minha visão, pelo menos. Sim, não, são complexas mesmo, são complexas para mim. Eu não tenho as respostas, porque, como eu disse, né, a minha área de atuação é muito específica, do direito penal empresarial. Por exemplo, eu não faço nem júri. Essa é a área mais do Marcos Alencar. Os caras disseram, olha, eu matei alguém. Eu disse, então a gente vai ter que procurar um advogado aí, bom advogado para te defender, porque eu não trabalho com sangue, eu só trabalho com números. Eu trabalho com auditoria, assim, eu só leio relatório de auditoria. E até então a gente adorava relatório de auditoria, porque relatório de auditoria era o terceiro dizendo que a tua empresa está ok. Aí teve o caso Americanas, que colocou em xeque todos os relatórios de auditorias. Aí ferrou, porque eu não consigo nem chamar o terceiro agora para ter credibilidade, para dizer, olha, tá vendo? A auditoria está dizendo que a empresa é correta. Aí o juiz olhava aquilo ali, não, se a auditoria está dizendo que é correta, é porque é correta. Agora vai dizer a auditoria é correta. Eu acredito mais em nada, entendeu? Porque as relações estão complexas. Agora, o que eu posso te dizer? Primeiro, banco de horas é uma questão... A justiça do trabalho é uma questão complicada porque ela é uma justiça que tem o objetivo de proteger o trabalhador. Essa é a função da justiça do trabalho. Porque se não tivesse o objetivo de proteger o trabalhador, ela não precisaria existir e a justiça civil resolveria absolutamente tudo, porque a justiça civil ela objetiva a reparação de um dano. Então, se alguém sente que sofreu um dano na relação de trabalho, se não houvesse a justiça do trabalho, iria à justiça civil. Então, a justiça do trabalho ela existe para individualizar a relação de trabalho, não para o empresário. Ela individualiza para o trabalhador, né? E ela já é complicada por esse lado, porque ela parte de um pressuposto, assim como o Código de Defesa do Consumidor, né? Ele parte do pressuposto que o consumidor e o trabalhador são hipossuficientes. E aí, se você pega um diretor jurídico de uma grande companhia, ou um CEO de uma grande companhia, será que ele é hipossuficiente mesmo? Eu não sei se ele é hipossuficiente, né? Mas ela parte do pressuposto que o sujeito é hipossuficiente. Então, o que a gente vai olhar? A primeira questão, a mim me parece, que a gente tem que olhar as convenções coletivas. Primeiro, a convenção de coletiva tratando de banco de hora na categoria de trabalho que você toma o serviço. Esse é o primeiro ponto. Então, a convenção coletiva ela vai fazer uma interpretação ali, né, entre os sindicatos e o membro do Ministério Público do Trabalho sobre aquele ponto que não foi, que precisa de um esclarecimento maior. Então, convenção de coletiva ela pode até tratar de período de arrecadação do recolhimento previdenciário. Tem determinados segmentos da indústria e do comércio que recolhem o valor da Previdência em dia diferente do que é estipulado em lei pela Previdência, porque há um acordo naquele sentido. Então, acho que a primeira questão, vamos olhar o acordo ou convenção coletiva da categoria. Isso é um ponto importante. Tá? 2, a relação de pejotização ela vai ser sempre complicada, inclusive quando você tem direito. Né? Porque vai ficar naquela dúvida, é serviço meio, é serviço fim, que é a mesma dúvida que tem ali na relação de consumo. Às vezes a relação é de consumo, uma relação de direito civil entre as empresas, por exemplo, ou entre consumidores. Então, isso é uma questão complicada. O que é que eu, Marco, gosto de olhar? Tá? Eu acho que na natureza aí nada se perde, nada se cria, tudo se copia. A lei de Lavoisier do século XXI. A melhor interpretação que você tem é através de julgados. É você olhar a convenção coletiva, é você olhar acordos e convenções coletivas e você olhar a jurisprudência do TST, dos tribunais. Do Tribunal Regional do Trabalho que você está inserido e do Tribunal Superior do Trabalho, que é o do país inteiro. Porque o sujeito pode vir com a tese maravilhosa para você, e você diz assim, mas isso aqui, olha como está julgando o TST. Porque é uma dúvida. Pronto, se dá dúvida, você já vai na relação custo-benefício. Esse negócio vai ser bom para mim ou não vai ser bom para mim? E esse é o problema, porque a gente sabe que mão de obra custa muito caro. Muito caro. Não é? A mão de obra no Brasil ela é anticompetitiva. Ela é anticompetitiva. A mão de obra no Brasil, ela pende... Eu estou falando Brasil saindo de São Paulo. Eu moro em São Paulo, apesar do sotaque ser recifense, né?
O pessoal vai dizer, pô, como é que esse cara é paulista, né? Eu moro há 15 anos em São Paulo, mas o sotaque ainda é de Pernambuco. Moro há 16 anos em São Paulo, na verdade. Eu vou fazer 17. Moro há 16 anos em São Paulo, mas parece que cheguei ontem aqui. São Paulo tem uma mão... São Paulo Estado e, particularmente, São Paulo Capital, tem uma mão de obra altamente qualificada para o mundo inteiro. Se você for para a Espanha, você vai perceber que nossa mão de obra é qualificada. Se você for para Nova York, você vai perceber que nossa mão de obra é qualificada. Se você for ali para Madrid, é qualificada. Se você for para Roma, mais qualificada ainda. Se você for para Frankfurt, vai ver que nossa mão de obra é qualificada. Então, São Paulo tem uma mão de obra qualificada, mas São Paulo não é Brasil. Quando eu falo que São Paulo é uma parte do Brasil. O Brasil é algo muito maior do que São Paulo. Então, quando eu falo que a nossa mão não é qualificada, é porque ela pende de qualificação mesmo. Então, ela pende de qualificação por quê? Por várias coisas, né? Não há um incentivo no desenvolvimento da carreira de uma pessoa para que ele se qualifique propriamente. Ele vai aprendendo. Nós mesmos. Eu fiz um curso de Direito, sou dono de um escritório, mas não tive uma disciplina sobre gestão de escritório de advocacia. Veja, eu sou doutor em Direito, mas eu não fiz um curso de administração de escritório de advocacia. Eu fui aprendendo nos acertos e desacertos, né? No costume. Tinha gente que tinha escritório antes de mim e eu fui perguntando para ver o que acontecia. Então, você não tem uma disciplina. E outra coisa, não é empreendedorismo, não é uma coisa assim, eu quero empreender. Para, empreendedorismo é planejamento, né? Empreendedorismo é estratégia. É estratégia comercial, é estratégia financeira, é estratégia jurídica, né? É estratégia de se posicionar no mercado. Tem um livro que eu li na adolescência. Sempre gostei dessa área, né? Eu sempre pensei em ter meu negócio. Sempre pensei em empreender no meu CNPJ, apesar de eu ser empregado, né? Eu sou empregado do Mackenzie. Eu tenho uma carteira assinada no Mackenzie. No Mackenzie, eles não me contrataram pessoa jurídica. Se eles quisessem me contratar pessoa jurídica, até seria melhor, porque eu não teria que ter aquela subordinação do contrato de trabalho, que é lá assinar e me submeter a tudo, mas me submeto. É uma universidade que eu gosto. Mas até assim, eu sou empregado também, não sou 100% empreendedor. Tem um momento do meu dia, da minha semana, que eu vou lá e assino ponto, e bato meu ponto, né? Mas o que eu quero te colocar, a gente não tem essa formação. A gente não tem, nem como empreendedor, a gente não tem uma visão de planejamento estratégico, a gente não tem nada. E aí fica o quê? A gente vê... eu li o livro do Monge e o Executivo, né? Que é aquele livro super legal. É um livro atemporal, esse do Monge Executivo. Eu devo ter lido há uns 25 anos atrás, 30 anos atrás. Não, 20 anos atrás. Aí, o que foi uma frase que me marcou? Não necessariamente um bom empilhador na fábrica é um administrador dos empilhadores. E aí ele diz, quando você promove um empilhador de fábrica para ele ser o gerente da área, você pode ter dois prejuízos. Um, perder um excelente empilhador. E dois, ganhar um péssimo gerente de empilhador. Então, você cria dois problemas ao, às vezes, promover uma pessoa que não tem uma característica de gestão. E é por isso que eu estou dizendo para vocês, olha, se preocupa, pessoal, em fazer prova positiva, em juntar um bocado de documento aqui. Fez aquilo ali, pegou um negócio legal, pô, isso aqui é legal. Pega essa papelada para você e junta ali na tua mesinha, ou num escaninho, ou em algum lugar, porque aquilo ali pode te ser útil alguma vez, entendeu? Essa boa prática pode ser útil alguma vez, inclusive para a verba trabalhista. Digamos que tua empresa dê cesta básica, final do ano, tira foto. No fim do ano eu faço um negócio lá com os funcionários. Tira foto, porque se um dia disser que você é usurário, você vai dizer, pô, sou usurário? Olha isso aqui. Olha o que eu faço. Olha o que eu promovo dentro da empresa. Mas ninguém faz isso, o cara só dá aquilo ali e se esquece de documentar de alguma forma. E aí, quando o advogado pede a documentação, o que acontece? Eu não tenho a documentação, nunca me documentei nada. Ele vai dizer, o que eu vou falar? A tua versão numa justiça, como a do trabalho,
que você já sai perdendo, porque ela está olhando do trabalhador, ela não vai valer basicamente de nada. Eu preciso ter alguma coisa para instruir e desmistificar o que estão argumentando sobre você. Eu digo que o direito é uma ciência argumentativa. Ela argumenta com fins de convencer alguém de alguma coisa. Por isso que eu brinco aqui dentro no escritório. Eu disse, pessoal, nós somos bons vendedores. Porque, às vezes, muitos advogados dizem, eu não sou bom em reunião, tal, mas você é um bom vendedor com o juiz. Você sabe convencer o juiz do que você quer entregar. Então, o advogado ele tem que ter essa tendência, ele tem que saber convencer alguém de alguma coisa. Porque se ele não conseguir convencer, ele é um péssimo advogado. É melhor ele ser outra coisa. Advogado ele não vai conseguir ser. O Wellington. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, querido, e você? Tudo bem. Não fica tranquilo que na faculdade de Direito não ensina gestão, eu fiz administração e também não ensina gestão. E é a administração que é pior, viu? Ensina a administrar a empresa dos outros. A sua empresa não ensina a Nossa, administrar. E a faculdade que ensina para você trabalhar para os outros. A faculdade não te ensina para você ter o próprio negócio. Infelizmente, isso é um problema de gestão de grade curricular dentro do nosso país, né? Em todas as formações, mas deveria surgir lá da base, né? Lá do ensino fundamental, do ensino médio, deveria já ensinar a respeito da gestão. E por isso que a gente não forma, por isso que a gente passa por tantas dificuldades, tem que fazer tanta mentoria, tanta palestra, tantos cursos, porque a gente não vai ter essa formação aí, infelizmente, ainda no nosso país, né? Meu pai, né, já disse, você tem que trabalhar em multinacional, você tem que trabalhar. Então, ainda a gente tem isso muito enraizado em nós, né, de trabalhar sempre para os outros. Mas eu queria levantar uma questão aqui, professor, como o senhor começou falando de corrupção, de várias questões de compliance, né? O meu negócio forte, meu negócio já há 17 anos eu trabalho com licitações públicas, né? Trabalho vendendo para o governo já há alguns anos. E a gente está aí com uma nova lei, o doutor já deve estar sabendo, a Lei 14.133, que é a lei de licitações, que já deveria entrar em vigor, quer dizer, já está em vigor desde 2021, mas obrigatoriamente a partir de 1º de abril e foi prorrogada por até dezembro, né? E essa nova lei já traz aspectos aí de compliance, né? Inclusive, caso a empresa tenha isso, e caso uma proposta for empatada com a outra, ela terá benefícios ali, caso a empresa tenha esse sistema de integralidade ali dentro do seu dia a dia, né? Eu queria que caso o doutor, o professor tinha alguma coisa já a respeito desse assunto, ainda não foi regulamentado esse compliance dentro da nova lei, né? E o professor estava falando agora de como ter isso documental, né? Como uma empresa de licitação, embora muito mal vista ainda pela população e até por empresários, né? Quando eu falo que eu trabalho com licitação, 100% me pergunta como que eu faço para ganhar. O pessoal já fica com medo de sentar com você na mesa. Exatamente. E a pergunta é, como que você faz para ganhar uma licitação? Tem que ter um QI, tem que ter alguém que indique, você conhece alguém? E, infelizmente, nem a população, e muito menos os nossos empresários estão acostumados com um processo licitatório, que é 100% online, né? Hoje, 100% das licitações, eu não conheço o pregoeiro, não conheço o fornecedor, não conheço o concorrente, não conheço ninguém, e isso acontece de maneira muito clara, muito transparente. Infelizmente, isso não é divulgado pela mídia. A mídia só divulga a corrupção, só divulga o que é errado. Infelizmente, a nossa população não tem ideia de como funciona o dia a dia de um processo licitatório, né? Seja no licitações de pequenos vultos ou seja licitações de grandes vultos, né? E, infelizmente, não tem. Eu creio que a nova lei tem tentado trazido isso aí de maneira mais prática, de transparência, não só para o dia a dia do licitante, mas também para a população e ter algo mais transparente para todos aí. Não, perfeito, Wellington. Muito boa a turma, né? Que bacana pra caramba, porque te retroalimenta, né? As perguntas suas, do Pedro e da Cristiane, são problemas que eu vivo também, né? Então é legal a gente ver, no final, trocar experiências aqui. Eu estou aqui de mentor, né? O Janguier colocar, você mentor. Janguier, eu não mentoro nem a minha vida, né? Eu não faço uma mentoria nem da minha vida, eu me preocupo, cara, para com isso, você tem o que falar e tal. Mas eu vejo mesmo, acho que a dinâmica do mentor aqui é só ter
ter um pouco mais da tua prática, como cada um tem a sua prática. Por exemplo, se você fosse falar das 17 anos de experiência em licitação, ia ser uma mega mentoria para quem queira intentar nessa área. Eu tenho alguns casos aqui no escritório, tanto pelos agentes públicos, quanto pelos empresários, né, que a gente atuou, e, de fato, casos criminais também, tá, pessoal? E, graças a Deus, todos foram absolvidos, até porque eu digo que eu só advogo para inocentes ou arrependidos. Então, a gente teve aí uma felicidade de tanto os agentes públicos quanto os empresários terem sido absolvidos nesses casos aí de fraude de licitação, ao certame licitatório. Mas eu vou voltar um pouco aqui na tua pergunta, né? A gente vê, isso é uma questão empírica mesmo, muito casuística do que eu vejo na prática, tá? A primeira coisa na prática da população, só para mostrar as incongruências entre a população. A população, o povo, é um fenômeno engraçado, né? Que é algo imaterial, é o coletivo imaterial, é algo que você não pondera, né? Essa categoria chamada povo. E o povo é um agente interessante. Por quê? Eu vejo o povo dizendo que não quer o socialismo, não quer nada disso, não quer o comunismo, não quer nada dessa dimensão, e é contra a licitação. Eu digo, como é que o cara não quer intervenção estatal? Porque se não tiver licitação para contratar o particular, quem vai ter que fazer é o Estado. Então, se ele não quer o Estado fazendo, como é que não vai ter o particular fazendo, né? Então, esse é um contrassenso já do ponto de partida. Porque se o Estado é liberal, por certo, ele vai intervir minimamente na economia e você vai ter mais empresas privadas atuando nessa economia. Então, é óbvio que o Estado ele tem que promover alguma coisa, porque senão ele não tem função de existir. Quando eu tenho, né, eu tenho algumas discussões com colegas meus no Mackenzie, porque o Mackenzie tem um centro de liberdade econômica, ele é tido como uma grande referência de estudo do liberalismo econômico mesmo. Eu digo assim, mas a gente vai privatizar a polícia? A gente vai privatizar a polícia? Mais do que já é privatizada, né? Porque quantos policiais, nos seus momentos de folga, não exercem a atuação em empresas de segurança privada? Então, eu brinco, a gente vai ainda privatizar mais a polícia do que ela já é privatizada, porque a forma do policial sobreviver é isso, ele tem que trabalhar numa empresa de segurança para complementar o seu salário. E isso é possível. Isso é possível. Então, a gente vai privatizar 100% a educação, 100% a saúde. O próprio Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico, ele diz que tanto a saúde quanto a educação tem que ser minimamente ter uma intervenção do Estado. Minimamente tem que ter uma intervenção em alguns setores. Então, eu vou criar ali, vou fazer asfalto. Eu vou fazer o asfalto nas pistas. Vou fazer como esse asfalto? A empresa vai ter que ter esse material para asfaltar? O Estado vai ter que ter esse material para asfaltar? Não, vai ser uma empresa. Se não tiver licitação, vai ser como? O Estado vai dizer, não, você que é meu amigo, vai asfaltar aqui? Não, tem que ter um certo critério. Então, a licitação é um critério de moralidade para a estruturação das contratações para as realizações de obras públicas. Então, ela é inerente a qualquer Estado liberal. Porque se não fosse liberal, quem ia fazer era o próprio Estado. Então, aí já começa uma questão de congruência. Se eu tenho licitação é porque o Estado é liberal. Então, você que se diz liberal, não vai lutar contra a licitação. Porque senão você está indo contra o seu ideal. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da licitação é que a lei 8666 lá atrás, ela já era um avanço do ponto de vista das contratações públicas. Porque as contratações públicas eram feitas no compadrio mesmo. E aí, quando veio 8666, o negócio deu uma organizada, uma curva de correção enorme, do ponto de vista de integridade, moralidade, impessoalidade, enfim, todos os ditames da administração pública. Então, do ponto de vista jurídico e econômico, eu sou entusiasta das licitações públicas, porque ela é uma forma de contratar
com o menor risco possível. Tem problema? Tem problema a licitação? Lógico que tem problema. Como eu falei aqui, a vida é um problema. Todo mundo tem problemas. Não é uma questão... Na Alemanha tem, Na Alemanha França tem, Japão tem, qualquer lugar. Todo lugar tem problema. O que a gente tenta aqui é reduzir o problema. E eu acho que a lei de licitações, ela reduz o problema. Ela reduz o problema. Do ponto de vista do compliance, eu, Marco, sou contra. Eu já escrevi sobre isso. Sou contra, mas sou voz isolada no Brasil. E que no Brasil, pessoal, olha, primeiro, né? O problema do Brasil é criar muita regra. Quando você cria muita regra, aí ninguém sabe qual é a regra é válida, qual a regra é inválida. Aí vem a história de lei que pega, lei que não pega. Não, lei é lei, pô. Não tem lei que não pega. Lei tem que ser cumprida. Mas como tem tanta lei, vai dizer assim, mas isso aqui foi feito lá para o Japão, isso aqui não funciona no Brasil, entendeu? Esse é um problema da edição desenfreada de lei. E programa de integridade, que é o compliance, eu gosto da tradução, porque compliance é cumprimento, né? Eu acho que ele faz muito mais sentido no Brasil a partir da visão de programa de integridade, que é o que tem na lei de programa de integridade. Ele não pode ser uma regra. Ele tem que ser uma experiência. É por isso que eu estou dizendo, eu me preocupo muito mais em vocês viverem a integridade, não a integridade 100%, essa integridade puritana, não, a integridade que eu falo aqui nos negócios é aquela integridade de você ter a reputação positiva da tua imagem da empresa. É você ser desejado, é você, que é o que o Janguier fala na modelagem, digamos assim, né? O Janguier diz assim, pô, você precisa ter uma das características, um cara ou mais de um que você apreenda esse case de sucesso e diga assim, pô, eu queria ser assim. Isso é aquela companhia que deu super certo, é aquela imagem que você quer se identificar com ela. Então, a gente tem companhias ali que são, por exemplo, eu não vou citar aqui XPTO, porque não sei se a live é gravada, né? É gravada, Celso? Então, a gente não pode falar nome concreto, tem que falar em abstrato. Só falei dos nomes porque são casos públicos e notórios, né? Então, os casos que saíram na mídia a gente fala, mas aí eu não quero também incorrer na propaganda, né? Só do que é público. Mas é uma companhia XPTO que você vê que no mundo inteiro ela é uma companhia íntegra, etc. Você vê ali que o negócio funciona. O negócio funciona. E aí você quer atrelar a tua marca àquela marca. Pois bem, é diferente de para que eu contrate com a administração pública eu tenha que ter um programa de compliance. O primeiro estado a editar uma lei para que quem contrate com ele tenha um programa de compliance foi o estado do Rio de Janeiro. Rapaz, eu adoro o Rio de Janeiro. Adoro o Rio de Janeiro. Adoro os cariocas. Mas, olha, tem problemas ali sérios do ponto de vista da estrutura da administração pública que levou a casos ali, Sérgio Cabral, levou a casos que me levam ali a crer, a própria OGX, né? Por isso que eu estou falando, né? Companhia de nomes públicos ali, coisas que aconteceram no caso concreto. Ali a gente tem uma série de casos que é desde 2016 para cá que mostram que ali teve um problema de gestão, um choque de gestão. Então, quando o Estado ele vem assim, não, mas para contratar comigo agora tem que ter programa de integridade, vai dizer, não, para, vamos ser realistas. O programa de integridade ele vai resolver o problema? Não. Ele está gerando um problema aqui no caso concreto. Porque a depender da empresa que vai fornecer para a administração pública determinado produto ou serviço que seja barato, para que ela vai ter um programa de compliance? Vai tornar caro. É injustificável ela estruturar um programa de compliance na companhia dela. E ele vai dizer, pô, não vou fornecer mais para o Rio de Janeiro. Então eu posso perder um excelente fornecedor porque eu estou obrigando a empresa a ter um programa de compliance. Ou recorrer ao compliance de prateleira, né? Que é para ter o compliance só por ter compliance. Então, eu acho que essa obrigatoriedade no Brasil de fazer com que as pessoas tenham programas de integridade, isso é péssimo.
Eu sou um crítico até com o selo da CGU, que é um selo de integridade, porque eu acho que quem controla não pode dar integridade para ninguém. Se eu controlo, puxa. Porque isso cria um problema até de concentração de mercado. Se eu órgão público, estou dando um selo para uma pessoa, eu estou fazendo com que aquele competidor saia na frente. Do ponto de vista, isso é uma prática anticompetitiva. Isso é uma prática anticompetitiva. Então, o compliance pode ser um gerador, inclusive, de cartel. Vê que loucura. Compliance pode ser um gerador de cartel. Ele pode ser um fomentador de cartel, no caso concreto. Então, a gente precisa olhar o fenômeno econômico de forma muito criteriosa, para a gente não criar políticas, como a gente chama a jabuticaba, né? Aquelas políticas jabuticabas, que elas só têm sentido aqui no Brasil. Se você for para a Inglaterra, e principalmente Estados Unidos, onde os Estados Unidos é onde surgem esses programas de compliance, né? Não tem essa regra que aqui no Brasil está se criando. A Odebrecht tinha programa de compliance, pessoal. É verdade. Um programa de compliance altamente qualificado, com hotline. A Petrobras tinha programa de compliance. Então, veja, o simples fato de ter um programa de compliance não significa que você não incida ali em determinados riscos. Não. Você tem contingências. Então, é muito mais importante a gente viver o programa de compliance do que ter. Mas no teu caso, Wellington, infelizmente você vai ter que ter, porque é uma obrigação legal. A própria lei de programa de integridade, já desde 2014, ela diz que quem tem um programa de integridade, ele vai ter uma multa menor, ele vai poder contratar com a administração pública, se fizer um acordo com a CGU. Então, já há um encaminhamento para essa gestão pública. Mas o que eu penso é o seguinte: ter o programa tem que ser um bônus, não uma obrigação, como já é em alguns estados. Tá? Uma obrigação. Para você contratar, você tem que ter programa de compliance. Isso é que está errado. Agora, se você tiver programa de compliance e for descoberto algum desvio, aí você pode ter benefícios. Beleza, aí tudo bem. Aí você pode ter benefícios. Porque você já investiu e foi um erro ali de gestão que aconteceu, aquela intercorrência. Tá? O que eu queria, antes de acabar, nos 10 minutos, eu queria falar algumas coisas para vocês que são palavras, os keywords, né? Eu gosto de pensar em palavras-chave, porque as palavras-chave elucidam muito. Então, a primeira é a autorregulação regulada. Olhar as regras da companhia e olhar as regras do país. Um programa de compliance ele tem que fazer sentido do CEO ao porteiro. Se alguém aqui descumpre, por exemplo, não, isso aqui é para baixo, eu não sou submetido ao programa de compliance, então é melhor não ter. Porque o exemplo se dá de cima para baixo. É top-down. A gente chama top-down. O exemplo não se dá de baixo para cima, é de cima para baixo. Entendeu? Porque se você é um gestor incongruente, a mensagem que você vai passar é de incongruência para a companhia. Então é melhor não ter regra. É melhor o cara ficar na dúvida. Pode ou não pode? Porque se ele souber que não pode, todo mundo faz, mas peraí, isso aqui não pode e todo mundo faz? Eu vou fazer também. Entendeu? É a mensagem que se passa. Então, primeira matriz é a da autorregulação regulada. A segunda matriz é a da agenda ESG. Então, eu preciso olhar o desenvolvimento sustentável, eu tenho que olhar sempre, porque hoje é tudo crime ambiental, fazer barulho é crime ambiental. Então, tudo é crime ambiental. Aí você tem que olhar que é poluição sonora. Você tem que olhar e dizer assim, eu tenho que mostrar que eu não sou um praticante de crimes ambientais. Então, eu preciso ter provas positivas do que eu faço, do ponto de vista ambiental, que é importante para a companhia. Governança e desenvolver a questão social, que é o braço da PJ, é o braço dos trabalhadores. Então, por exemplo, faço ali, dou cesta básica, dou um plano de saúde, eu pago para um funcionário, minha empresa tem 5 funcionários, eu paguei ali para um funcionário um exame médico, eu paguei para o funcionário e vai dizer assim, não, mas eu não quero, porque tem gente, ó que loucura, né?
Não, mas eu não quero me fazer em cima das minhas boas ações. Rapaz, não é se fazer em cima das tuas boas ações. É que tuas boas ações podem se perder no tempo e elas se virarem absolutamente nada. E aí você vai dizer, nossa, eu sou uma pessoa tão boa. E aí o sujeito diz assim, não, agora eu não vou ajudar mais ninguém. Não, você que errou. Assim, me desculpa, você pode continuar ajudando, desde que você faça a prova e um dia, se alguém disser que você agiu de uma forma equivocada do ponto de vista social, você mostra a quantidade de coisas. Por exemplo, ONGs que tua empresa investe, doações que a tua empresa faz. Pronto, sua empresa mesmo, você fez uma doação aqui para estar no êxito. Eu fiz doação também aqui para estar no êxito. Isso eu guardei. Por que eu guardei? Porque se um dia disser, eu dizer, olha, eu estou preocupado no desenvolvimento social do país, em levar empreendedorismo para além daqui do nosso circuito, para ações em comunidades. Então, o nosso papel aqui é um papel importante. Isso precisa ser documentado, para amanhã, se você for questionado, você ter o que trazer. O simples comprovante basta de comprovação? Você Lógico. acredita montar mais um dossiê, mais alguma coisa que comprove e dá melhor embasamento? Lógico. Qualquer coisa, Wellington, é melhor que nada. Eu peço para os clientes assim, me ajude a te ajudar. Assim, me ajude. Né? Eu estou advogando para uma prefeitura agora que diz que teve problemas na gestão das verbas na educação. A prefeitura colocou 3.000 vagas na rede pública, a prefeitura implementou uniforme para todos os alunos, ou seja, eles não precisam agora, eles vão com uma roupa organizada, a prefeitura construiu novas escolas e creches. Aí perguntaram para mim, isso é importante? Porque não tem nada a ver com o nosso caso. Eu disse, lógico que é importante. Como é que eu vou provar que a prefeitura é preocupada com o desenvolvimento social? Se teve um erro nessa licitação, que puna quem foi o responsável. Mas não a figura do prefeito, que está preocupado com o desenvolvimento de políticas públicas. Aí todo mundo, eu não sabia, ninguém falou que seria importante. Eu disse, então, ninguém está querendo ajudar vocês. Porque como é que vocês fazem tantas coisas e não conseguem mostrar num procedimento isso aí? Tudo isso é importante. Outra questão importante é a relação com os colaboradores. Ou seja, comprovar como é que a tua relação com o good place to job, né? Good place to work, né? O bom lugar de trabalho, bom lugar para se trabalhar. Então, essa dinâmica de você ter essa questão de difusão, por exemplo, políticas de igualdade, de gênero, de cotas raciais, essa preocupação com os colaboradores, o bem-estar e o desenvolvimento social, isso é muito importante. Outra questão, a tua relação com os teus investidores. Antigamente, a dinâmica era assim, a gente vai tomar dinheiro no mercado com quem? Não. Hoje é a parceria com quem? Eu quero ter o meu parceiro de negócio. Por quê? Eu não quero tomar dinheiro de ninguém. Eu quero que o cara se aproprie da minha companhia. Eu quero que ele me ajude a crescer. Eu quero que ele veja que esse é um bom lugar para ele investir o dinheiro, que é o que a gente chama dos shareholders, né? E esse lugar que a imagem, é nisso que se constrói a imagem da companhia. Então, essa relação com os investidores é importante. E, novamente, eu preciso documentar a minha relação com os investidores. Eu preciso mostrar, por exemplo, que eu promovo o café da manhã. Isso é importante. Isso é importante trazer um histórico para até mostrar para os investidores posteriores como era a política da empresa já desde o início, quando ela era pequenininha. Para dizer assim, a gente sempre, até quando nós éramos pequenos, quando nós éramos em poucos, olha como a gente tratava os investidores. Dentro das nossas limitações a gente fez. E olha o comparativo do que a gente fez hoje. Ou seja, a gente nunca perdeu o nosso valor, o nosso fio condutor. Então, o que falta hoje é a gente se apropriar do nosso negócio. As relações negociais viraram muito impessoais, elas viraram números, pessoas viraram números. Essa pessoa vale tanto, isso aqui vale tanto, esse negócio vale tanto. Eu gosto de ver o negócio como um negócio que eu gostaria de ter. Quando eu invisto no mercado de ação, eu diria assim, eu gostaria de ser proprietário desta empresa. Eu acredito nessa empresa. Eu acredito nesse setor. Eu acredito que isso é o futuro. Entendeu? E quando você se apropria, você faz parte. E é muito mais fácil você injetar dinheiro.
entendeu? Você consegue captar recursos de forma muito mais íntegra por conta da tua transparência. Esse é um outro hashtag que eu gostaria, uma outra palavra-chave que eu gostaria que vocês se apropriassem. Transparência. As pessoas pensam que transparência é baixar a guarda, mas você, Wellington, que trata muito disso, porque está com a administração pública, a transparência é um dos requisitos para a administração pública, na verdade, isso não é baixar a guarda, isso é desenvolver uma imagem reputacional dentro do mercado. Então, transparência. Transparência. Dentro de uma dinâmica anglo-saxã, dentro de uma dinâmica dos Estados Unidos, isso é o que a gente chama de accountability. O que é accountability? Accountability é uma transparência que pode ser auditável. E todo mundo que coloca o dinheiro dentro de uma empresa, ele quer saber o que está acontecendo. Então, essa transparência ela é passível de um controle externo, passível do controle da sociedade, passível do controle do investidor e passível do controle, inclusive, da administração pública. Então, essa transparência ela é importante. A gente pensa que isso é baixar a guarda. É aquela lógica de que, olha, o concorrente vai entender o que eu estou fazendo. Isso aqui... Não, para! Isso é super importante. Isso é bem visto hoje no mercado. Onde você investiu? O que você está... Você não precisa dizer o quanto. Você precisa dizer onde, como. Passar uma estratégia. Inclusive, companhias de capital aberto precisam trazer as atas do Conselho de Administração e abrir para o público, para que os investidores daquelas companhias saibam quais são as ações que estão sendo tomadas por aquelas companhias. E, por fim, aí é o ponto mais sensível e crítico, e, obviamente, todo mundo que abrir essa questão, e é o nível máximo de compliance, é o nível que aí vai mostrar se o compliance é efetivo ou não, se a integridade funciona. Se tudo isso que eu estou dizendo não passa de um conto de fadas, é a hotline. Ou seja, você criar um canal externo de denúncia para dizer o seguinte: agora eu estou terceirizando os problemas que acontecem na minha empresa. Eu digo, o hotline, o cara tem que ser corajoso. Que aí ele vai dizer assim, agora é baixar a guarda totalmente. Agora eu garanto o meu negócio. E quem garante o meu negócio não sou eu, é o terceiro. É o que eu falei para vocês no início, né? Antes, quando eu fazia uma autopromoção, dizia assim, não, acredite em mim, eu estudo, eu vou dar certo na vida. A melhor forma é quando os terceiros começam a dizer isso por você de forma impessoal. E a hotline, ela te dá esse draft, né? Esse draft. Ele te dá esse desenho. Por exemplo, a Petrobras, na época da Lava Jato, tinha 5.000 denúncias na hotline travadas. 5.000 denúncias. Ou seja, o canal não era efetivo. Porque se fosse efetivo, eu teria 5.000 respostas a essas denúncias. Então, a hotline é um ponto sensível dentro do teu modelo de negócio, porque ela vai terceirizar o teu problema. E, obviamente, o problema, em regra, o sujeito quer colocar embaixo do tapete, né? A sujeira quer colocar embaixo do tapete. Não trazer transparência ao teu problema. Isso, então, é uma questão que eu digo, olha, colocar a hotline é quando as tuas práticas estão maduras. É porque, de fato, você quer aí uma companhia listada em bolsa, que novamente, você está tomando dinheiro do público, em geral, você está tomando desde o trabalhador assalariado, do salário mínimo, até um grande investidor com fundos, etc. Você precisa ter um grau de transparência muito grande, porque pessoas ali estão despendendo o que tem, e não é um mercado solto, né? Você ser listado em bolsa, pressupõe-se também, né? Eu vou pegar o caso das Americanas, a ação estava valendo R$100, de repente, na mesma semana, estava valendo R$2, para você ver o que é reputação. E quando um incidente ele surge, coloca em risco toda a operação. Você tem ideia, um negócio desse valendo quase R$100, de repente está valendo R$2? Imagina um sujeito que tivesse ali 10 milhões investido, que muitos bancos tinham investimento massivo ali, né? Tinham ali investimentos na Americanas, que foram os maiores credores. Então o sujeito tem ali 50 milhões, que no final do dia vai valer 500 mil. Entendeu? É um prejuízo
substancioso, se a gente não for falar. Então, de fato, tem que ter um grau de transparência muito grande, porque, obviamente, quantos casos Americana acontecem no Brasil de 5 em 5 anos? Eu vou te dizer, eu estou aí há 17 anos de formado, né? 17 anos no mercado, e eu só vi até agora parecido o caso Petrobras, que aí levou as empreiteiras todas, né? Levou Odebrecht, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, levou uma gama aí de empreiteiras que tinham essas ações e que perderam, deixaram estáveis o mercado, e casas americanas. O resto foram casos assim, OGX também, né? Foi um caso super alavancado. Você pega, conta nos dedos quantos casos desses você tem. E aí você pega quantas companhias tem listado em bolsa, você vê que é igual a acidente de avião. Acontece um para cada 1.000, entendeu? Para cada 5.000. Você não tem com frequência, porque é um ambiente mais controlável. Então, pessoal, não sei se era isso que eu vim, tá, Celso, fazer. O meu espírito colaborativo vem com algumas limitações epistêmicas, né? Algumas limitações na minha área de atuação do conhecimento, mas o objetivo, obviamente, é tentar contribuir para as boas práticas nos negócios, que é algo que eu estudo, pesquiso. Se vocês forem olhar o meu currículo Lattes, que é o currículo dos pesquisadores, vão ver que eu tenho, sei lá, uma centena aí de artigos escritos sobre corrupção, sobre essa preocupação mesmo de ter negócios sustentáveis. Porque, em suma, se eu tenho um negócio mais íntegro, ele é mais prolongado, entendeu? Ele é mais sustentável. Então, minha preocupação aqui é dar uma sustentabilidade. Pode ser que não seja um negócio que eu ganhe mais. Isso é verdade. Não é um negócio que eu vou ganhar mais. Mas eu tenho certeza que é um negócio mais sustentável. E eu não sei vocês. Eu estou muito mais preocupado com a continuidade do que com o pico. Porque quando tem o pico, eu posso cair também, né? E a queda nunca é legal. O crescimento sustentável é que é mais legal. Então, essa é a nossa preocupação. Não, legal. Contribuiu bastante, sim, Marco. O assunto é importantíssimo. Tenho certeza aí que o pessoal também gostou bastante. Que bom. Agradecer aí sua mentoria, sua disponibilidade. E até a próxima. Maravilha. Então tá bom. Muito obrigado mesmo. O Ivelisson ainda tá batendo palma aí, ó. O pessoal gostou bastante. Obrigado mesmo, viu, Marco? Vocês são nota 1000. Obrigado aí. Sucesso nos negócios. Obrigado, o país está professor. precisando disso. Tá joia. Um abraço. Valeu, abraço, tchau. Pessoal, só o último recado aí, rapidão. Dia 2 tem a mentoria da Lilian Primo, hein? Falando sobre pitch. 14h15. De 2? Presencial. Por favor, confirme lá o link lá, a presença, tá bom? 2, Ô, Celso. 19 horas, Celso? Depois de amanhã. Não, estou dizendo às 19 horas? 19. Das 19 às 20. Às 20h30, desculpa. 20h30. Ô, Celso, pois não. você pode dar só uma palhinha, assim, rapidinho, de como vai funcionar dia 14 e 15 de agosto? Cris, a gente está pegando as inscrições para poder fazer uma agenda, né? A ideia é que vocês tenham um tempo para apresentação e um tempo para as perguntas. A gente está fazendo os convites dos mentores. A ideia é fazer uma banca, né? Com o maior número possível de mentores ali para assistir os pitches. E vocês apresentam e perguntas na sequência. Só que o tempo vai depender muito aí do número de inscrições. Por isso que a gente está batendo nessa tecla aí para ver como que a gente monta as agendas, né? Meu 45 minutos para cada um, tá tranquilo. Uma hora para cada um. Mas essa é a ideia, gente. Mas daí para a gente soltar... Ano passado, gente, foi 15 minutos cronometrado no relógio. Teve 2 eventos, tá? Do ano passado. Um foi esse tipo que vocês estão fazendo, Celso. Mas foi informal e foi solicitação minha, do Raoni, do pessoal que estava no passado. Foi muito legal. E aí o Janguier adorou.
falou, nossa, que sensacional, ele conheceu um pouco mais dos negócios da gente, porque nessa mentoria não dá para a gente falar do nosso negócio para ele. Então, assim, foi muito legal. E aí teve a mentoria, igual você está fazendo agora, Celso, lá em Muro Alto. Então, Sim. ele está tirando de Muro Alto para trazer para agosto. E aí, então, acredito eu que a programação de Muro Alto vai ser um pouco diferente do ano passado, ou não? Programação de Muro Alto, provavelmente dia 21, vai ser um dia de mentoria invertida. Uma mentoria Vocês invertida, meu grande mestre, Então, idolatrado, salve, Então, salve. não, mais ou menos, vocês perguntam, daí ao contrário, né? A bancada dos mentores fica na frente e vocês fazem as perguntas. Mais ou menos Mas teve como a isso gente aí lá fez no primeiro em encontro Muro Alto também. presencial. deixa eu te explicar uma coisa, o Celso. Eu até comentei uma vez com o Janguier, quando ele me perguntou das minhas percepções sobre isso. Como eu mexo com treinamento, e é óbvio que eu vou falar, e se você me perguntar, eu vou falar o que eu acho de verdade, com o coração, e respeitando. Mas um ponto legal, que assim, essa mentoria invertida, ela é incrível, a gente usa muito até em sala de aula. Só que, ano passado, ela foi desproporcional e desinteressante, no sentido disso. É minha opinião e de algumas pessoas que eu sei. Por quê? Porque você põe lá 30 mentores e nós todos do lado de cá fazendo perguntas. Isso é legal. Só que dá tempo, assim, ó, eu tenho interesse em franchise, ou franquia, ou vendas. O outro tem interesse em marketing, digital. E aí, às vezes, dá para fazer uma pergunta só e o outro não consegue nem fazer pergunta. Então, poderia se criar, a gente tem uma metodologia chamada de Word Café, que é uma mentoria que você faz o invertido, mas com meses. Então, a mesa do marketing, a mesa do franchise, a mesa de comercial, a mesa do financeiro, a mesa de investimento, aí tem os mentores específicos para aquela. E esse negócio do almoço também não funciona muito, só funciona no primeiro dia, depois eles nem aparecem, tá? Então, estou sendo muito sincera e direta. E agora, aí 60... Celso, eu vou pensar se vou, viu, Celso? Não, é incrível. Não, tem que ir, pelo amor de Deus. Não, ô Nilson, é incrível, é incrível. É um evento incrível, sabe? Assim, é o ponto alto de tudo que vocês vão ver. Eu estou dando sugestões porque, por exemplo, eu tive uma pergunta só em franquia para os dos maiores lá. E depois você vai criando essa conexão com o teu mentor da sua dor. É incrível. Estou dando essas sugestões dessa mentoria invertida, ela ser um pouquinho melhor trabalhada com essas áreas. Não foi, Raoni? Que faltou um pouco esses pontos, assim, eu achei bem legal, assim. Porque são mentores incríveis. Tem mentor que nem falou, nem abriu a boca, ninguém perguntou nada para ele. Esse do almoço aí também foi um negócio assim que, às vezes, a reunião não era muito... Não dava muito para conversar, porque às vezes tinha mesa que tinha muita gente e tinha mesa que ficava praticamente sozinho lá. A gente está aqui para contribuir. É incrível o evento, é um momento maravilhoso. Nossa, assim, eu saí de lá encantada, impactada, mas eu estou falando como treinadora e até mesmo como cliente, né? Eu senti pouquinho dessa falta, assim. Como vocês estão fazendo agora na mentoria pequenininha, eu achei fantástico. A ideia nova, não tinha. Espetacular, viu, Cris? Ideia fantástica. Participei de nenhuma. Uma faltou, o meu mentor não apareceu. Sumiram. Não, mas o mentor desapareceu? Hoje deu problema de comunicação no grupo da Cris. Viu, você tem que avisar. A Carol, ela tá, eu e mais 3. Ela marcou lá, já pôs as datas, pôs os horários, a gente já teve um imprevisto, mas ela cobrou o que a gente faz. Ela queria ouvir tudo antes. Achei sensacional. Perfeito. O Celso, me coloca no grupo da Cris, pelo amor de Deus. Porque os meus mentores não me dão data, os meus mentores somem, eu procuro meus mentores, parece que estão em Muro Alto. Não, depois eu vou dar uma olhada nisso aí. Já estão indo para Muro Alto, pô. Atualiza os grupos, porque eu acho que faz tanto tempo que não tem mensagem nesses grupos aí que ficou lá no final da lista do WhatsApp. Eu e o Raoni, o primeiro também sumiu, mas eu acho muito bom. O de hoje da Carol, eu falei com a Carol Pfeiffer,
a assessora dela passou o link para vocês no e-mail, né? Segundo informações que eu tive. Né? Eu não vi, não. Eu não vi e-mail, não. Mas, Era Celso, melhor brincadeira à botar parte, tudo no olha, A grupo. gente vai. Eu queria participar, né? Brincadeira à parte, o Alex já acionou os meus mentores, viu? Os Sim, quais sim, eu deveriam... estou acompanhando. Então é deveriam só uma a gente faz. sugestão, tá? Ô Cris, me manda o link quando tiver mentoria. A Carol, eu achei legal que ela mandou contar a minha história, a gente teve que gravar um Começar áudio. a acessar o modo alternativo. tá vendo aí tá vendo aí meu grande Frei Damião? Você deu margem e a gente fala, viu? Mas eu acho esse Não, momento mas a gente aqui tá- bem importante, sabe, Mas é Celso? importante. Para Ô, Cris, mas é escutar importante um pouquinho também que das nossas vocês... expectativas. Claro, não, é importante para a gente, sim. A gente vai melhorando, né? Uma coisa aí de em tudo que sugestão, ele fala. uma coisa de sugestão, até que eu fui aí com alguns, na verdade, né? Então, eu acho que chegaram 4 ou 5 pessoas até falaram exatamente sobre a questão, apesar que a gente incentivou isso no início eu não participei da primeira reunião, né? Eu entrei a partir da segunda, né? Da segunda reunião lá da mentoria, que era exatamente que muita gente não sabe o que é que o outro faz dentro do grupo. Né? Então, está faltando mais uma apresentação, como, por exemplo, para ter sinergia entre a gente mesmo, né? Entre o próprio grupo, né? Que muitas das vezes a gente não conhece o trabalho do outro, não conhece aí o que o outro está empreendendo, né? E aí, às vezes, a gente contribui bastante entre a gente, né? Isso aí é fato, e não fica numa dependência também somente dos mentores em si. Essa troca de know-how entre a gente também aí, eu estou sentindo um pouco de falta. Como disse lá esqueci o nome dele, ele disse, vocês são muito parados, viu? Mas é parado porque não teve integração. Foi o Roberto Niachik, né, que falou. Foi, mas Roberto, ele exatamente. ele não estava errado, teve pouca integração do grupo, mas também se precisar de ajuda para montar isso, Celso, eu estou aqui à disposição. Cris, você é a mulher do RH. Cara, bota essa galera. Para fazer engajamento e integração, eu sou rápida, mas assim, se precisar da minha ajuda, eu estou 100%. Eu acho que faltou esse pouquinho mesmo, por isso todo mundo ficou retraído, porque tem grandes empresários aqui dentro, todo mundo está com a mesma disposição, que é olhar para cima, subir e crescer negócios. E assim, eu acho que falta um pouco disso no início dos programas, porque tem perfis diferenciados, os mais extrovertidos, os mais introspectivos, e a gente precisa alinhar ou algumas atividades de grupo, né, para que as pessoas conheçam esses negócios e acabam entrosando. No almoço, às vezes, não dá, você fala só com o pessoal da ponta. Ou os que estão mais antigos ficam com as pessoas mais antigas. Então, isso acaba atrapalhando um pouco essa dinâmica do grupo. A gente está anotando tudo com certeza, a gente está mandando também aí as pesquisas e para as próximas turmas, ou para essa mesma, a gente vai fazendo as melhorias na medida do possível. Qualquer coisa eu te aciono sim, viu, Cris? Já está, Celso. A sua entrada, de verdade, sua entrada deu um movimento muito bom para o êxito. Eu consigo ver isso. Meu grande Frei Damião. Não, esse cara é bom. Não, eu estou falando da parte educacional, do direcionamento educacional, dessa linha aí, eu acho que teve um acréscimo muito positivo, viu? Parabéns. E, assim, agora alguns ajustes precisam ser feitos para ter esse engajamento. Ano passado teve muito, foi incrível, porque o nosso era 3 dias, e a nossa mentoria ficava até meia-noite nos botecos, ficava nos restaurantes, nossa, a gente desenhava os negócios uns dos outros, e foi tanto que teve até churrasco na casa do Raoni, tá? Vou avisando aí. Tá vendo, Raoni? Raoni, quando eu estiver em São Paulo, já se tinha prepare. Acabado o êxito, todo mundo foi para São Paulo para ir na festa do êxito, que tem uma festa sensacional no final do ano, gente, já aviso, e para casa do Raoni, que a gente fez um churrasco lá na nossa turma. E até o Joguê foi, Paulo Machado. Nessa já teve passeio de bike, ó. Teve passeio de bike. Aqui, o passeio de bike foi fake. O passeio de bike foi fake, a gente não conta, não. É melhor contar com o churrasco na casa do Raoni. Sem problema algum, isso daí virar tradição, viu? Depois da festa de final de ano. Exatamente. Mas vamos lá, vamos juntos, né? Estamos aqui pelos outros. Vamos sim. Tá certo. Obrigada, viu, Celso? Se eu puder te ajudar, tuas ordens. Não, pode deixar. Vou te acionar. Raoni, amanhã eu entro em contato contigo.
Beleza, vamos falar Eu vou assim. marcar esse churrasco aí para eu ir. Boa. Boa noite. Gente, valeu demais. Um abraço a todos e uma ótima noite. Valeu, Boa noite a abraço. Gente, bom descanso Tchau, aí para tchau. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cris, vou te procurar no privado, viu? Tá bom, tô às ordens. Um abraço.